Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Convido a todos os irmãos a ficar de pé, abrir a palavra no Salmo de número 46. Salmos capítulo 46. Irmãos, tenham cuidado aqui nessa parte do lado, que ainda está meio úmido, tá? Está um pouco escorregadio, ali onde tem os cones e as cadeiras ali. Salmos capítulo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bem? Esse salmo então enaltece ao Senhor a sua força, o seu poder, a sua soberania, e nos mostra o quão o seu povo é protegido pelo Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então o povo de Deus, ele não precisa viver uma vida temerosa, angustiada, apavorada, em hipótese nenhuma, em hipótese alguma. Ainda que a terra se transtorne, mesmo que a terra se transtorne, o povo de Deus não precisa levar uma vida temerosa, angustiada e apavorada, pois o Senhor Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, nas calamidades, na doença, nas tristezas da vida, nas perdas, nas desgraças que acontecem no mundo, nós não nos abrigamos nos refúgios de qualquer filosofia vã, nos refúgios de qualquer pensamento humano, nos refúgios de qualquer ilusão que o coração humano possa produzir e projetar. Mas nós nos refugiamos no Senhor. Ele é o abrigo do seu povo, abrigo de dimensões inimagináveis, e que apesar da sua proporção está no meio de nós, nós estamos abrigados nele e ele está em nós. Ele é a nossa fortaleza, como diz o Salmo. Quando nós temos que enfrentar os desafios dessa vida, não é a nossa força, não são os recursos que nós temos para encarar as tribulações, mas ele é a nossa força, ele é a fortaleza da nossa alma, ele é o nosso castelo forte, o nosso socorro bem presente. Diz o Stênio Marcius, numa das suas canções sobre este mesmo assunto, ele diz assim: eu vivi entre as fortes muralhas que a tua graça ergueu sobre mim antes mesmo do tempo existir. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E é por isso que nós não precisamos temer. O povo de Deus também, ele encontra a paz fluindo como um rio brando quando as turbulentas e furiosas águas assolam a vida. O contraste é bem interessante no versículo 13, versículo 4. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde antemanhã. As águas tumultuosas e espumejantes que na sua fúria abalam os montes, e o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Os montes que estremecem com o furor das águas, e a cidade que não será abalada porque Deus está no meio dela. O que pode roubar a nossa paz? O que pode roubar a nossa paz se a paz nos foi dada por meio de Cristo? O que pode nos tirar os motivos que nós temos para louvar a Deus, se em Jesus nós temos motivos inacabáveis e infindos para louvar a graça e a misericórdia do Senhor? O que pode nos tirar as coisas, todas essas coisas, se na cruz o sangue de Cristo fluiu para a nossa regeneração? Cristo é esse rio que alegra a cidade de Deus. Somente nele nós temos a verdadeira paz e somente por ele nós podemos usufruir da verdadeira paz. Ele é a nossa paz. Quando tudo estiver turbulento, quando as coisas estiverem indo mal, quando tudo estiver transtornado, nós olhamos para a cruz, para o sangue de Cristo que fluiu, e nós encontramos a verdadeira paz. Nesse Senhor
nesse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Vamos orar. Senhor, nós engrandecemos o Teu nome. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Só em Ti, Senhor, nós temos paz. Só no Senhor nós temos a verdadeira paz. Nós Te engrandecemos, Senhor, louvamos o Teu santíssimo nome, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Queremos, Senhor Jesus, nessa manhã, Te louvar, engrandecer o Teu nome com os louvores, com o meditar na Tua palavra, e que o Senhor seja glorificado no meio de nós. Assim nós Te pedimos, assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estou e espero, Ele é minha luz, minha força e paz, a rocha é onde eu estou, nele pra sempre eu sou de Deus, profundo amor, graça sem fim. Estou e vivo para esse mundo morto estou, pois seu amor me inundou, vivo eu estou só pra Jesus, pois lá na cruz Ele morreu em meu entregou, pra sempre estou seguro, na graça estou, não mais na lei. Seu corpo deixou rasgar, com o seu sangue me lavou, seu reino e justiça eu neste mundo buscarei, pois nele o mundo vencerei, pois nele sou filho de Deus, pra sempre eu descansarei no que Jesus já fez por mim. Em Cristo estou, não vou temer, rocha eterna Ele é, só nele posso descansar. Em Cristo estou, não vou temer,
nossa força nas batalhas, e por isso não temeremos, ainda que a terra desfaleça, ainda que o sol adormeça, e que o monte mais alto no mar desapareça, porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Deus é a nossa rocha, salvação, pão da vida, e por isso viveremos, ainda que espada, perigo, fome ou nudez nos alcance, triunfaremos, pois quem nos separará do amor do meu Cristo? Porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo, porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou.
Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, porque hoje é domingo, dia do Senhor, dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, que morreu na cruz para a nossa salvação. Por isso nós nos alegramos e celebramos neste dia o culto ao Senhor que ressuscitou. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, louvado seja o nosso Deus. Antes de a gente sentar, eu quero convidar vocês para abrir a palavra no livro de Ageu, no capítulo 1 e no verso 1 também. Antes da gente sentar, a partir da semana que vem nós vamos fazer o culto naquele lado ali, né, para a gente aproveitar então o projetor como no domingo passado, tá bom? Hoje não foi possível, mas a partir do domingo que vem nós vamos fazer o culto daquele lado ali, tá bom? Ageu é o penúltimo, né? O antepenúltimo livro da Bíblia. Da Bíblia não, do Antigo Testamento, né? É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento de trás para frente, tem Malaquias, Zacarias e Ageu. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre os 7 pecados capitais. E nós já falamos sobre a ira e sobre o orgulho. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês antes da gente fazer a exposição da palavra. Você conhece alguém avarento? Será que nós mesmos não somos avarentos? Hoje então o meu tema, né, o tema de hoje vai ser a avareza. O terceiro pecado capital na nossa lista. Nós falamos sobre a ira, falamos sobre o orgulho. Hoje nós vamos falar sobre a avareza. Em um próximo domingo nós vamos falar sobre a inveja, depois sobre a preguiça, depois sobre a gula e por último sobre a luxúria, que são os 7 pecados capitais na nossa lista aqui. A ira, o orgulho, a avareza, a inveja, a preguiça, a gula e a luxúria. Meus irmãos, a avareza, que é a avareza? Eu quero dizer que não é a primeira vez que eu trago, né, essa pregação. E todo pregador tem, né, aquelas pregações que ofendem algumas pessoas. E essa pregação, uma vez que eu fiz, ofendeu algumas pessoas. Inclusive, algumas pessoas vieram me cobrar depois se eu tinha chamado elas de avarentas. E algumas saíram também da igreja depois disso, por causa dessa pregação. Mas não se ofendam, meus irmãos, se alguém se encaixar nesse texto. Por quê? Porque eu vou fazer essa pregação de acordo com aquilo que é a definição da avareza. Vocês lembram como é a ciência que estuda o significado das palavras? Vocês lembram como é a ciência que estuda o significado das palavras? Como é que é? Quem lembra aí? A semântica, né? Então, a semântica estuda o significado das palavras. Então, a minha definição aqui é semântica, ela é o que é o significado. Então, o que é avareza no sentido bíblico? Avareza no sentido bíblico é ser abençoado com recursos materiais e não abençoar a outros com aquilo que se é abençoado. Essa é a definição bíblica, teológica de avareza.
alguém que é abençoado no sentido com recursos materiais e não abençoa outros com aquilo que se é abençoado, ou seja, com recursos materiais. Esse é o avarento. Se uma pessoa é abençoada com recursos materiais e não abençoa outros e não ajuda outros, então ele é um avarento. Mesmo que ela diga que não, ela é, porque essa é a definição semântica daquilo que significa avareza. Avareza vem do avaro, né? A palavra avaro, que significa mesquinho, que significa aquela pessoa que é apegada ao dinheiro ou a bens materiais a ponto de não exercitar generosidade. Então, o contrário da avareza, ou seja, a virtude que faz contraponto à avareza é a generosidade. Então, aquele que não é generoso no dar, no contribuir, no ajudar, no amparar, no repartir aquilo que tem, é avarento. O avarento, ele não é generoso. O avarento não pratica caridade, não pratica generosidade, porque ele acha que se der, se ele repartir e se ele contribuir, vai faltar para ele. Então o avarento é aquele que não reparte, aquele que não reparte é um avarento, porque ele acha que vai, se ele der, se ele repartir, se ele contribuir, vai faltar para ele. Isso é um avarento. Todo aquele que diz, na igreja a gente sabe quem são os avarentos, porque todo aquele que diz, que sempre diz, né, que não pode contribuir com alguma coisa, este é o avarento. E o livro bíblico que mais denuncia o pecado da avareza é o livro de Ageu, que nós vamos hoje ler todo ele na pregação, porque ele é um livro com 2 capítulos, e nós vamos ler todo ele então na pregação. Nós começamos a leitura do livro no início aqui para a gente fundamentar a pregação, o sermão. Então o livro de Ageu é uma denúncia contra os fiéis avarentos. Por quê? Deixa eu situar bem rápido vocês aqui quem era Ageu. Ageu era um profeta que era colega de profecia de Zacarias, que é o livro seguinte, e eles viveram eles profetizaram entre 540 a.C. a 518 a.C. Essa profecia de Ageu é de 518 a.C. Voltando 22 anos antes, é o tempo em que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico e eles são libertos do cativeiro por um grande rei, um grande imperador chamado Ciro. 80 anos antes, Nabucodonosor havia levado cativos para a Babilônia todo mundo que não era de Babilônia, para a Babilônia, porque eles queriam formar Babilônia, escravizaram muita gente, principalmente pessoas inteligentes, sábios, pessoas economicamente ativos, como Daniel e seus amigos, né? Como está no livro de Daniel. Então, mais ou menos no ano 600, ou seja, 80 anos antes, Nabucodonosor havia levado cativo todo mundo para a Babilônia, inclusive os moradores de Jerusalém. No ano 540 a.C., então Ciro, ele conquista a Babilônia 5 anos antes e liberta todo mundo, né? Ele dá liberdade para quem quiser voltar para os seus países, e ele dá recursos financeiros também para quem quiser enfim, começar a vida em outro lugar, coisa que Constantino fez também na era cristã, né? Quando ele se tornou imperador, ele incentivou cristãos a serem colonos em outros lugares e investia recursos para eles. E Ciro fez a mesma coisa. E Deus, por meio de profetas anteriores, Ezequiel, Daniel, Isaías principalmente, ele diz que iria devolver o povo. Ezequiel fala muito isso, Isaías também, que iria libertar o povo para que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo, porque o templo estava destruído e eles pararam de cultuar no templo, porque em Babilônia
eles não podiam cantar, né? Tanto que no Salmo 137, eles dizem, né? 136, em Babilônia nos pediam, cante um cântico de Sião. E eles falaram, como nós vamos cantar um cântico de Sião em terra estranha? Ou seja, eles não podiam fazer um culto lá, um culto de sacrifício, porque isso deveria ser feito só no templo. Então eles passaram lá em Babilônia a ler a Bíblia, cantar cânticos, salmos, né, e expor a palavra. Aí surgiu as sinagogas, que é a prática judaica de culto até hoje. Mas Deus havia dito, eu vou abençoar vocês, vou abençoar Ciro, Isaías 44, 45, 46 diz isso, vou abençoar Ciro, ele vai investir em vocês vão voltar para reconstruir o templo. E eles voltam. No ano 540, no ano 539, eles voltam para Jerusalém. O rei Ciro, né, dá recursos para eles recomeçarem, eles voltam, na verdade, ricos. Muita gente que era pobre volta rico para Israel, para Jerusalém. E eles então começam a construir as suas casas, a investir nos seus negócios e esquecem a principal promessa de Deus, né, que era, vocês vão voltar para Jerusalém, eu vou abençoar vocês, mas a primeira coisa que vocês vão chegar lá e vão fazer é reconstruir o templo. Eles voltam, mas cada um vai cuidar da sua vida, e 22 anos depois o templo ainda nem sequer havia sido mexido, continuava queimado, destruído. Então Deus levanta Ageu e diz, essa profecia que nós vamos ver hoje, uma advertência à avareza daquele povo. O que os israelitas fizeram para Deus denunciar a avareza deles? Primeiro, os israelitas investiam na reconstrução da vida, que é justo, que é bom, eles vieram para isso, mas esqueceram a reconstrução do templo. Veja os versos 1 e 3. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, também a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, ou seja, tinha 3 personagens aqui, um profeta, um governador e um sacerdote. O profeta tinha a missão de pregar, o governador de ação política no meio do povo, e o sacerdote de sacrificar. O sacerdote estava sem função, por quê? Porque não havia o templo, o povo não havia reconstruído o templo. Então Deus diz, então Ageu diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles diziam, não chegou o tempo, uma hora nós vamos fazer. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, em mansões, em casas bem feitas, enquanto o templo permanece em ruínas? Ou seja, o que Deus está dizendo é o seguinte, era a avareza eles investirem em bens e esquecer de investir no reino de Deus, ou seja, naquilo que Deus havia pedido para eles investir. Por quê? Deus disse, vocês vão voltar, vou abençoar vocês, vou enriquecer vocês, vou dar poder para vocês, mas vocês vêm também para reconstruir o templo. E eles fazem a primeira coisa, eles investem em eles mesmos, mas 22 anos depois, irmãos, é muito tempo, 22 anos depois o templo ainda está destruído. Eles não nem sequer mexeram e diziam, não, ainda não é tempo, um dia nós vamos fazer isso. Um dia nós vamos fazer. Era justo que eles edificassem casa para eles. Era correto, meus irmãos, que eles enriquecessem. Mas não era justo, não era correto eles esquecerem o templo que Deus tinha dito para eles. Vocês vão voltar para Jerusalém, eu vou abençoar vocês e vocês vão reconstruir o templo. Ok? E o povo lá em Babilônia, sim, nós queremos nos libertar dessa escravidão, nós queremos voltar para Jerusalém. Voltaram. E esqueceram. Então é avareza investir em bens e esquecer de investir, né, naquilo que é espiritual também, naquilo que é religioso também, naquilo que faz parte da nossa vida religiosa, naquilo que edifica a nossa vida espiritual, no reino de Deus. Porque o reino de Deus, meus irmãos, nós não podemos considerar ele como um fato espiritual, ele precisa ser visível,
ele precisa acontecer na vida das pessoas, ele precisa atingir a vida das pessoas. Um famoso pregador, alemão, né, Albert Schweitzer, eu já contei essa história para vocês, né, mas ele era um grande músico. Tem um filme na Netflix sobre a primeira maestrina que existiu no mundo, ou pelo menos na Alemanha, e que ela estuda com Albert Schweitzer, que era um grande músico. Mas Albert Schweitzer também era um grande médico e um grande pregador, um grande teólogo, apesar de ser um teólogo mais da linha liberal, como os ortodoxos gostam de dizer. Mas um dia ele diz: o reino de Deus precisa sair da Alemanha e precisa ir para a África. O que ele faz? Ele sai da Alemanha, renuncia aos cargos acadêmicos dele, a função de médico famoso no hospital na Alemanha, a aulas em seminários, porque ele era um gênio em 3 áreas. Difícil ter um gênio em mais áreas, né? Mas ele era um gênio na música, tanto que é estudado até hoje os livros de músicas dele. Ele era um gênio na medicina e era um gênio na teologia. Mas ele então vai para a África, vai morar no centro da África, e lá ele constrói um hospital. E nesse hospital, esse hospital se torna um centro teológico, um centro médico e um centro de cultura para aquela região da África ali. Chega em casa e pergunte para o Google: Google, quem é Albert Schweitzer? Pergunte, você vai se surpreender com o que o Google vai dizer sobre Albert Schweitzer. Então, meus irmãos, o reino de Deus, ele precisa ser visível, só que ele precisa, como qualquer coisa visível no mundo, precisa de investimento, precisa que alguém mantenha. Eu nunca esqueço que um dia eu estava dando aula teológica numa igreja, que eu fui convidado para revitalizar aquela igreja, não eu como pastor, mas no ensino, para ensinar os obreiros. E tinha lá uns 20 obreiros que foram convidados para aprender. E tinha o mais rico de todos, que era o eletricista. Um carro muito bom na época, um Santana, no final dos anos 90. Quem tinha um Santana era... Santana era... Nossa, que carrão! Ele tinha um Santana, e aquele Santana, quando ele chegava, brilhava. E um dia eu falando sobre dízimos, oferta, contribuição, que a igreja que é bênção contribuir. Eu disse: olha, quem contribui, mostra generosidade, Deus se agrada e prospera, né? A generosidade prospera. E aí ele disse: mas eu não sou generoso, eu não contribuo, eu não dou dízimo e prospero. A pessoa, o auge da avareza, o auge da soberba, o auge de tudo, porque, irmãos, a gente sempre diz, não é errado a gente prosperar, buscar riquezas, ficar rico, que Deus enriqueça todo mundo, mas é preciso a gente investir nessa parte visível, porque alguém precisa contribuir. Por exemplo, eu estou falando no microfone aqui bom, né? Mas, quer dizer, não é top para nós. Isso aqui é um Shure, que é muito bom. Aliás, é muito bom, né? Alguém pagou por isso aqui. Então, nós estamos aqui nesse salão que a gente aluga, a gente precisa, por exemplo, hoje a gente precisa de R$150, entende? Então, todo domingo nós precisamos de R$150, e hoje nós precisamos. Alguém tem que pagar, e se você não ajudar, você está encarregando o irmão que pague. Não, o irmão que pague. Eu não posso, porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho meu carro para abastecer, eu tenho IPVA, eu tenho, sei lá, IPTU, eu tenho a minha viagem, eu tenho meus investimentos todos. Eu não posso contribuir nem com R$50, nem com 100, não posso contribuir. Então é esse pensamento que aquele irmão tinha. Depois eles construíram uma catedral lá, mas eu não sei até que ponto, aquele irmão lá ajudou. Mas em segundo lugar, meus irmãos, os israelitas não consideravam nada suficiente naquilo que eles estavam reconstruindo. Eles eram pessoas que estavam apainelando suas casas, como diz o texto, construindo suas casas, enriquecendo, prosperando, mas eles estavam ainda, eles consideravam que aquilo ainda era insuficiente e que eles não poderiam ainda reconstruir o templo. Olha o verso 5. Ora,
pois diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vocês estavam na pobreza, vocês estavam escravizados. Mas vocês dizem, tendes semeado muito, temos semeado e colhido pouco. Sim, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, não chegava, e eles estavam com essa reclamação. Não chega, como assim não chega? Como assim não chega? É como algumas pessoas que levam anos e anos e sempre na mesma dificuldade e pedindo ajuda. Irmãos, os israelitas, eles estavam insatisfeitos. E uma das marcas do avarento é que ele está sempre insatisfeito. Não naquela insatisfação, né, de avançar. Aquela pessoa assim, não, eu quero trabalhar mais, quero ganhar mais, isso é saudável, isso é bom, eu quero melhorar, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer uma especialização, eu quero aumentar o meu salário para ajudar mais minha família, para ajudar mais as pessoas também. Isso é lícito, é correto, é justo e é bom que a gente tenha essa ambição santa, né? Esse pensamento de impulsionar a vida, isso é correto, mas não é correto amar esse dinheiro a ponto de pensar, não posso contribuir, porque se eu contribuir, se eu ajudar alguém, vai me faltar. Se eu der uma cesta básica para alguém, vai me faltar. Qualquer um, irmãos, qualquer um aqui que está aqui dentro hoje, qualquer um, vou dizer qualquer um, que falar o seguinte, eu não posso ajudar com a cesta básica, é avarento. Se você diz, eu esqueço, não consegui, não lembrei, tudo bem, tá? Aí é outra questão. Mas se falar, eu não posso, é avarento. Mas, Rogério, então a gente só ajuda com cestas básicas? Não, cada um ajuda. Eu usei a cesta básica como exemplo. Então, vou mudar aqui a minha proposição. Qualquer um que não ajuda alguém de alguma maneira, um recurso que tem recebido, é avarento, ou está sendo avarento. E às vezes a gente porque não é ensinado, porque não é advertido, porque não é esclarecido, quem sabe seja esse o caso. Em terceiro lugar, meus irmãos, os israelitas, eles esqueceram o propósito da volta deles para Jerusalém. Deus havia dito, vocês vão voltar, eu vou abençoar vocês, eu vou libertar vocês, vou usar Ciro, e vou abençoar vocês, e vou engrandecer vocês, e vocês vão lá e vão reconstruir o templo que está destruído, porque a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi queimar o templo. Isso vocês leem em Daniel e em outros profetas. Veja os versos 7 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, e agora subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio ser pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou precisar advertir vocês, e vai começar a faltar até que vocês lembrem do propósito que vocês vieram. Vocês estão ricos, e era realmente, e o povo realmente ficou muito forte. E nós precisamos entender, meus irmãos, que o Criador é o condutor da vida dos seus filhos. Havia um propósito. Irmãos, muitas nações, quando foram para a Babilônia, foram exterminadas, esquecidas, não existiram mais. Você sabe que quando, na época, quando um povo era levado cativo, eles misturavam-se com outras etnias e não existiam mais. Por exemplo, hoje nós temos um exemplo na Espanha, que é o País Basco, né? Que eles não aceitam
Por exemplo, eles recusam casar com espanhóis, por exemplo, apesar de ser uma região da Espanha, mas tem uma certa autonomia. Tinha até um grupo terrorista na época, né, o ETA, e tem um time de futebol lá, o Atlético Bilbao, que não contrata jogadores que não tenham, no mínimo, ascendência basca, né? Alguns chamam isso de purismo, né? Racismo, ou coisa parecida, mas eu só estou narrando o fato sem entrar na interpretação do fato, né? Sem dar a minha interpretação do fato. Mas o que acontece quando um povo era subjugado, ele era exterminado praticamente, a não ser que ele lutasse por sua etnia, a não ser que ele lutasse por sua língua. E quanto aos bascos, por exemplo, eu vi uma série chamada Pátria, onde um padre, ele é do grupo terrorista, e ele diz: nós precisamos lutar pelo País Basco. Por quê? Porque daqui uns anos ninguém mais vai cantar em basco. Daqui uns anos ninguém mais vai fazer orações em basco. Daqui um pouco ninguém mais vai fazer poesia em basco. Daqui um pouco nem homilias vamos ter na língua basca. Então é uma interpretação para mostrar, só estou mostrando para vocês o que acontecia com o país que era subjugado, com a etnia que era subjugado. Assim como os armênios, né, quase foram exterminados no início do século com as guerras turcas. Os armênios quase foram exterminados. Então, meus irmãos, o propósito foi: Deus preservou Israel com essa profecia de Isaías, principalmente: eu vou restaurar vocês para a terra, vocês vão voltar para a terra de vocês, mas vocês não esqueçam de construir o templo. Irmãos, se vocês lerem Ezequiel, do capítulo 39 em diante até o 48, é só sobre reconstrução do templo, que eles deveriam voltar e reconstruir o templo. Ezequiel tinha vivido 70 anos antes desse fato aqui de Ageu. Os israelitas esqueceram, em quarto lugar, daquele que os tinha abençoado. Eles esqueceram. Veja os versos 12 em diante. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras de Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Houve uma reação. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou então o espírito de Zorobabel, governador, filho de Salatiel, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês. Eles se puseram a reconstruir o templo. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eles reconstruíram o templo em 1 ano e 6 meses. Porque eles tinham condições. Eles haviam esquecido, eles estavam lembrando apenas do negócio deles, mas quando Deus disse: vocês são abençoados, vocês possuem os recursos porque eu abençoei vocês, e vocês vieram de volta para reconstruir o templo, então vamos reconstruir, se coloquem à obra, ele diz aqui. E o povo temeu, e Ageu falou, Zorobabel organizou o povo, e Josué disse como é que era, e eles em 1 ano e 6 meses reconstruíram o templo. E aí a profecia continua. E aí vem, em quinto lugar, meus irmãos, o que aconteceu foi que os israelitas esqueceram o que haviam aprendido sobre a providência divina para eles. E aí nós já estamos no capítulo 2. Nós precisamos entender que o Senhor que abençoou o nosso ontem, abençoou o nosso amanhã. E foi isso que eles não entenderam. Poxa vida, se Deus nos abençoou ontem, o mesmo Deus que abençoou ontem a nossa vida, é o Deus que abençoa e abençoará amanhã. Por isso, meus irmãos, aplicando para nós, não vai faltar se a gente ajudar. Não vai faltar. E periga a gente até enriquecer. A gente investindo, porque essa é uma lei. Irmão, vocês sabem, né, que a lei natural, agora não precisa nem da Bíblia para falar isso. A lei natural da prosperidade qual é? A generosidade. Consulte qualquer religião, qualquer filosofia. O generoso é aquele que tem mais chance, né, porque tira, né, porque a generosidade, a doação, a compaixão,
é uma fonte, meus irmãos, de investimento nas leis do mundo. Já o avaro, né, o avarento, ele retém. E muita gente começa a ganhar recurso e começa aquilo que a gente chama de comer a semente. Irmãos, os israelitas então esqueceram daquele que os tinha abençoado. Deus os tinha abençoado. E indo para o final, os israelitas esqueceram, né, que havia aprendido. E aí já estamos no capítulo 2, que diz assim, ó, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, isso aqui já tinha passado o tempo, mais de um ano. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, estou indo para o final, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós... E aqui, meus irmãos, já está na inauguração. Eles ouviram a palavra do profeta Ageu. Eles tiveram lá um grande governador chamado de Zorobabel. Zacarias vai contar mais a história de Zorobabel. Esdras vai contar a história de Zorobabel, que foi o grande governador que reconstruiu, que fez renascer a Jerusalém depois do cativeiro. Ageu falou, Zacarias, depois o livro de Zacarias vai dizer que a palavra veio tanto para Ageu quanto para Zacarias, mas como é o livro de Ageu, ele está dando mérito para ele, né? Falou Ageu, mas depois vai dizer que também Zacarias estava lá falando, né? Mas para castigo dele, Zacarias é mais conhecido do que Ageu. A Bíblia tem um livro maior e tal, mas, enfim... Fala agora a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sacerdote, o que vai ministrar no templo, e o resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, ou seja, antes de Nabucodonosor destruir, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, vocês viram como era a casa antes, quando Nabucodonosor destruiu, e agora essa que vocês construíram? Aquela foi destruída, mas essa vocês construíram. E aí tem uma palavra para Zorobabel agora, o governador. Ora, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E uma palavra para Josué, o sacerdote. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temas. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, olha que glória, olha que glória, ainda uma vez, dentro de pouco, falei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória, olha que palavra interessante, que Deus disse ao povo, para coroar o esforço deles, a generosidade finalmente exposta deles. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Por 400 anos, ou por mais de 400 anos, o templo foi a glória de Israel. Claro, teve um período em que os gregos, né, na verdade os sírios, por meio de Antíoco Epifânio, vai lá, profana o templo, mata um porco lá dentro do templo, e um tempo turbulento, até que se levantam os macabeus e recupera o templo. Mas quando Jesus nasce, meus irmãos, quando Jesus nasce, é esse templo que está lá, reformado por Herodes, mas é esse templo que está lá. E esse templo, nesse período, meus irmãos, ele foi um celeiro de misericórdia do povo, de ajuda do povo. Por quê? Porque as tribos, lembram? Elas levavam, o templo tinha a casa do tesouro, que era um depósito de cereais, onde pobres eram ajudados. Claro, o que atrapalhava eram os próprios sacerdotes, que com o tempo eles começaram a vender aquilo, né? Porque que sacerdote, ou que líder do povo, ou que pastor, né,
não se corrompe quando começa a vir muito recursos, se não vigiar, se não, enfim, se não for ético, se não for correto, se não for, se não tiver virtudes, ele acaba usando esses recursos para enriquecer a si próprio. O que acontece com as igrejas, muitas. Mas eu sempre digo, meus irmãos, o seguinte, e é verdade, e eu acredito nisso, os bons são a maioria. Eu acredito ainda que há mais pastores corretos do que incorretos. Há mais pastores misericordiosos do que gananciosos. Porque, irmãos, eu conheço mais pastores pobres do que pastores ricos. Aliás, eu não conheço pessoalmente nenhum. Na minha bolha, claro que a minha bolha também é de baixo ticket, né? Mas eu não conheço. E a maioria dos que eu conheço são honestos, trabalhadores, pais de família, e que mantêm, mesmo alguns hereges que eu conheço por aí que pregam muita bobagem, eles têm misericórdia, muitos deles têm. Uma boa, porque também a maioria que eu conheço são hereges. Então, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Mas para finalizar, meus irmãos, e esse fato, quando chega a hora do templo, isso está em Zacarias capítulo 4, tudo pronto, o templo organizado, e vem a hora do culto, e Deus então denuncia o falso culto, mas ele exalta Josué como um sacerdote íntegro, e ele está preparado para fazer o primeiro ofício, o primeiro culto. E diz em Zacarias 4 que apareceu Satã, e diz para ele, mas ele não está com as vestes sacerdotais que os antigos sacerdotes usavam, ele está com roupa simples, até suja, a gente não sabe em que sentido isso. E Deus diz o seguinte: afaste-se, Satanás, porque este homem é um homem íntegro. E diz a palavra que Deus vai lá e limpa as vestes dos sacerdotes, e é oferecido naquele dia um grande culto. Por que é oferecido, meus irmãos? Porque Deus havia corrigido o povo na sua avareza. E o que eu quero chamar vocês, meus irmãos, a atenção é o seguinte: todos nós somos inteligentes. Vários de vocês estão com expectativas ou perspectivas de prosperar. Eu mesmo disse no início do ano, né, que Deus havia falado comigo que eu iria prosperar esse ano. Está começando. Imagina eu poder recuperar a minha vida, né, a nossa vida depois da pandemia que houve, que os negócios trancam, mas a gente depende do Senhor, meus irmãos. Eu quero transmitir essa mensagem para vocês. Vocês dependem do Senhor. E aquilo que se vocês não forem avarentos, se a avareza não chegar no coração de vocês, se vocês não terem medo, e não amar o dinheiro, não amar recursos, não depender de recursos, mas depender do Senhor, depender da providência do Senhor, irmãos, acreditem, como eu vou dizer para não parecer um teólogo da prosperidade, vocês prosperarão, meus irmãos. Vocês prosperarão. Se vocês forem mão aberta para contribuir, mas pastor, eu estou numa situação bem delicada, hoje eu estou investindo mais do que recebendo, é isso, tempo de investimento, meus irmãos, e mesmo nos tempos de investimento, não ache que a vida vai acabar se algum investimento der errado, porque acima desses investimentos materiais, nós temos um Deus que é o Deus provedor. Agora, e aí, voltando às tragédias do mundo, que eu sempre tenho que responder essa pergunta, né? Tá, pastor, e se Deus abençoa alguns, por que tanta gente passa fome? Porque sempre as pessoas me perguntam isso, tá? Pastor, o senhor acha que Deus está preocupado com a prosperidade de alguns dos outros? Sim.
Eu afirmo porque a Bíblia diz, e a Bíblia é superior à filosofia, à sociologia, à psicologia, a qualquer coisa. Apesar de que a filosofia, a psicologia, a sociologia move o mundo, são importantíssimos, e quem precisar estudar, precisa estudar isso, e é bom, e é correto, e impulsiona a vida. Eu mesmo gosto muito de filosofia. Eu mesmo estudo bastante, principalmente a filosofia estoica, mas há muitos e muitos anos eu gosto, mas eu quero dizer para vocês que ainda acima de tudo, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E por que Deus abençoa uns no mundo de miséria? Justamente por causa do mundo de miséria. Albert Schweitzer era um pregador rico, riquíssimo. O que ele fez? Ele teve a visão. Por que eu sou tão rico? Por que Deus me fez um gênio? Vou morar na África e vou servir a Deus na África. Por quem vocês acham, meus irmãos? Sim, se houvesse mais, existiria muito menos, né? Misérias, eu veste mais, mas meus irmãos, existe muita gente, enviando toneladas de alimentos para a África. Não é o suficiente, mas se não fosse eles, a situação estaria ainda como há 300 anos atrás, 500 anos atrás. Mas existe muita igreja, meus irmãos, que vai para as vilas. Eu conheço muitas ações sociais, vocês que moram, alguns que moram ou moraram em vilas assim mais, digamos assim, mais periféricas ou com mais gente necessitada, vocês sabem, nós mesmos mandamos, a gente queria mandar 500, a gente queria mandar 1.000, a gente queria mandar 2.000, mas a gente manda 30, 35 cestas básicas para ajudar, mas nós não somos os únicos, nós temos gente que a gente vê, que a gente se inspira, que a gente ouve, que estão ajudando, e tem ricos, meus irmãos, que são generosos, e se a gente prosperar, se Deus tiver misericórdia de nós, nós vamos ajudar muita gente. Esse deve ser o sentimento do cristão, meus irmãos. Amém. Se Deus me abençoar, mas não espere Deus te abençoar, ou você achar que Deus vai te abençoar, considere que hoje você é um abençoado e pode ajudar uma pessoa, porque vai ser menos uma pessoa que vai passar angústias por não ter alguma coisa à noite ou para dar para os filhos. Amém? Amém. Um dia alguém me disse, eu não vou ajudar porque eu dei uma cesta básica para uma família, ela vendeu para comprar cachaça e os filhos passaram fome. Sim, acontece. Eu mesmo já vi isso acontecer várias vezes. Mas de 10 famílias que a gente ajuda, se 7, olha só, se 7 vender para comprar cachaça, 2 nós vamos conseguir ajudar, porque de 7, de um meio, né? Se de 10, 7 comprar cachaça, 3 foram ajudadas. Agora sim. 3 foram ajudadas. E essas 3 foram ajudadas. Irmãos, eu quero motivar vocês. Olha, eu estou com dívidas, eu estou com contas a pagar, eu estou investindo nisso, naquilo, mas separa, pessoal, separe, a partir deste mês, sei lá, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, sei lá quantos por cento, mas eu vou separar, porque eu vou ajudar alguém, além de ajudar a igreja, claro que a gente precisa mais ajudar alguém, amém, meus irmãos? Amém. Caso contrário, a gente se encaixará nesse pecado capital da avareza. Vamos ficar em pé. Deus soberano, Deus que abençoa, Deus que prospera, Deus que ilumina as trevas do mundo por meio de pessoas. Deus que sacia a fome do mundo por meio de pessoas. Deus age por meio de pessoas misericordiosas, bondosas, amorosas. Esse é o sentido da misericórdia, esse é o sentido da bondade, esse é o sentido pelo qual nós buscamos prosperidade, recursos materiais, para abençoar nossa família, nossos filhos,
mas também os filhos do mundo, que carecem da nossa bondade, da nossa misericórdia. Assim como o Senhor Jesus Cristo na cruz foi a grande representação da doação divina, assim como o Senhor Jesus na cruz foi a maior provisão do mundo, gerando salvação e gerando os cristãos inclusive, que deveriam ser as pessoas mais misericordiosas do mundo, porque receberam misericórdia. Assim nós queremos ser, Senhor, no final dessa pregação. Reconhecer que o Senhor Jesus Cristo na cruz nos gerou para sermos sal da terra e luz do mundo. Não um enfeite no mundo, mas os agentes de bondade, de misericórdia, de graça e da ação do reino de Deus na terra. Foi isso que aconteceu na cruz por nós. Amém. Amém. Convido vocês a participar da ceia. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome
Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, Ele foi morto na cruz. Ele morreu em nosso lugar, para nossa salvação e para nossa justificação. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, se referindo à nossa participação na morte e na ressurreição do Senhor. Por isso nós te pedimos a bênção, te damos graças pelo pão e pedimos a bênção para o cálice em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o pão, meus irmãos. Recitem comigo o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por sua morte e ressurreição. Obrigado porque o Senhor nos fez cristãos, seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos justifica, que nos salva e que perdoa nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.